Muito bem-vindos a mais um Momento Economês. Nesse vídeo a gente fala sobre temas complexos da economia de forma simples e rápida para você poder se preparar e ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. Então, hoje nós vamos falar sobre o VIX. E o VIX é conhecido como o índice do medo. E essa semana rolou um pânico na segunda-feira, né? E o VIX chegou a bater 65 pontos. Ele estava outros poucos dias atrás aí, estava rolando na casa dos 12, 15 pontos, né? Então foi uma alta muito significativa, puxada pelos problemas ali do carry trade dos Estados Unidos não, do Japão e o iene, né? Consequentemente. E então causou um pânico aí na madrugada de domingo para segunda, o VIX explodiu e nada melhor do que revisitar esse tema aqui que eu já falei lá no começo de 2023, né, no meio de das minhas análises semanais. Então eu vou resgatar esse vídeo aqui para mostrar para vocês a explicação de como é a fórmula do VIX, como ele funciona e quais as consequências dele no mercado, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente ao vivo, na sala, e ter acesso à carteira VIP, link na descrição do vídeo. Então, antes da gente ir para o vídeo onde explica a fórmula do VIX, né? Olha, nós tivemos aqui esse candle que essa semana ele fez aqui, veio bater aqui os 65 pontos, né, e acabou fechando aqui nos 20. Então, geralmente o VIX dá essas despontadas muito rápidas, né, e a gente vê aqui, o 2020 foi a despontada do Covid, né, e ele chegou aqui a 84 pontos, vê que nós chegamos perto aqui, então foi um negócio bem grave que aconteceu, porque o Covid não precisou falar nada sobre isso, né? E vamos colocar o vídeo para rodar para explicar como é que funciona o VIX e depois eu volto para falar o que acontece depois que dá essa espichada no VIX aqui, tá bom? Indo agora aqui para a fórmula, o que nós temos? Olha, o VIX ele mede aqui a expectativa de volatilidade. É para isso que a gente usa o VIX. Então, a fórmula, você com esse percentual que ele está, no caso 13%, né, você consegue prever o quanto é em termos de probabilidade, né? O quanto é que nós vamos ter de volatilidade no mês, o quanto que vai ter na semana e o quanto que vai ter no dia. Então, a fórmula é isso daqui, ó. É a volatilidade anual, no caso 13%, né? Dividido pela raiz quadrada de 12, se você tem 12 meses no ano, né? 52, você tem 52 semanas no ano, e 252 porque você tem 252 dias úteis no ano de bolsa, né? Então, o que acontece? O resultado dessa fórmula, ele acaba dando isso daqui para esse contexto que nós temos aqui. Então, isso significa que se o VIX continuar nesse patamar, nós vamos ter uma volatilidade, ou seja, o tamanho do candle deve fechar em torno de 4% do candle mensal, ou candle semanal, alguma coisa entre 2%, e aí você fala assim, poxa, mas as coisas não se somam? Não, porque ele anda para cima e para baixo, né? Então, dentro do candle mensal, você tem semana de alta e semana de baixa. E a mesma coisa para o diário, aqui em torno de 0,87 o candle de cada dia. Essa é a volatilidade que você pode esperar no dia. Isso é importante para você saber, para você planejar o seu dia. Então, vamos supor, se você está com um VIX baixo, não adianta você querer colocar alvos muito longos, porque o mercado não vai andar. Ele anda, e aí você tem que ser ambicioso com os seus trades, quando ele está com volatilidade alta, tá? Então, vou fazer uma estimativa aqui agora eu fiz a fórmula aqui para mostrar para vocês como isso daqui muda, né? Então, esse daqui é o cenário, eu coloquei aqui 14% para arredondar, né? Então, esse daqui é o cenário, né? No caso da volatilidade diária, 252 dias, e aí vamos entrar aqui na fórmula que vocês lembram da tia Maricota lá, ensinou para vocês como é que se extrai a raiz quadrada, né? Então, nós temos aqui, você pega aquela mesma forma que estava lá, né? Os 14%, é esse C3, aí dividido por 252 elevado a 1 sobre 2. Então, para você extrair a raiz quadrada, você eleva a 1 sobre 2. Esse chapeuzinho aqui no Excel é o elevado, tá? Então, assim que faz a fórmula. E aí você tem aqui, então, aqueles mesmos números ali, aproximadamente, né? E aí, o que acontece quando, por exemplo, o VIX vai para 20%? Então, essa volatilidade aqui já salta, né? Então estava lá em 0,8, aqui já foi para 1,20, e quando você tem, por exemplo, quando aconteceu o Covid, né,
que a volatilidade foi lá para 50%, olha só, você tem dias de 3% de variação, semanas de 7% e meses de 14%. Então, é importante entender isso daí, porque se o VIX está baixo, você tem que fazer parcial logo e não esperar que o trade vai andar muito. Quando o VIX está alto, é hora de você deixar o trade andar. A gente não tem esse VIX aqui do Brasil, mas você percebe quando isso está acontecendo no dia a dia, tá? Então, turma, agora que vocês já entenderam como funciona o VIX, a fórmula dele e tudo mais, eu vou mostrar para vocês como esses spikes aí de alta marcam fundo de mercado. Então, isso aqui é um gráfico mensal, nós estamos aqui desde os anos 2000 para pegar a bolha.com, né, para vocês verem aqui, olha, quando ele destaca, nós marcamos, e esse em amarelo aqui é o SP500, tá? Então, quando ele destaca aqui, olha só como ele marca fundos. E aí, obviamente, né, aqui nós tivemos uma tendência de baixa do SP500, né, entre o ano 2000 e 2002. E aí nós vemos aqui que mesmo na tendência de baixa, olha como ele funciona, como ele marca fundinhos aqui, né? Todos os fundinhos tiveram aqui alguma alta do VIX. E o principal deles foi aqui neste momento que marcou o fundo, né? Depois nós temos aqui em 2008, quando nós tivemos a queda do subprime, né? Então marcou bastante aqui. E aqui ao longo do caminho nós vemos aqui vários momentos onde ele marca alguns fundinhos, né? E funciona bastante esse negócio. Aqui, olha, nós vemos esse do Covid que eu mostrei que chegou aqui nos 85%. O Covid nem aparece aqui mais na tendência, né? Porque ele foi tão rápido, né? Mas foi um fundo aqui importante. Aqui nós temos outro fundo, aqui nós temos outro fundo e assim por diante, né? Então, veja que aqui, olha, quando nós marcamos o fundo lá de 2022, ele também estava aqui num patamar de 35 pontos, nem é tanta coisa, né? E agora nós estamos aqui numa tendência de alta, e aí de repente ele faz este movimento aqui. O que significa aqui? Quando nós colocamos aqui no longo prazo, né, esse negócio ele permanece ainda numa tendência de alta aqui, né? Então, provavelmente isso daqui foi só um pullback aqui no topo anterior rompido para continuar para cima, se isso daqui se confirmar. Tá com toda a cara que vai confirmar esse candle aqui dessa semana no VIX, tá bom? Então eu vou falar mais sobre isso no vídeo de amanhã da análise semanal. E era isso que eu tinha para falar sobre hoje. Então, se você curtiu esse conteúdo e ficou até aqui, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todos os dias, 8h15 da manhã. E se você quiser saber mais como operar com a gente para entender melhor os gráficos e ganhar dinheiro com todas essas oportunidades, link na descrição do vídeo para o método 10x. Valeu, abraço.